Hoje nós estamos chegando, irmãos e irmãs, ao final de nossa série de sermões aqui no livro de Ruth. Passou rapidinho, né? 4 capítulos, e nós estamos chegando aqui ao finalzinho já, aos últimos parágrafos, nossa série aqui no livro de Ruth. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, com fé, se colocar de pé e faremos a leitura do capítulo 4 a partir do verso 13. Hoje nós faremos algo diferente, porque uma vez que é o nosso último sermão no livro de Ruth, ao final nós iremos fazer um retrospecto, trazendo todas as implicações e ensinos que nós podemos subtrair desse texto aqui nos últimos meses. Foram alguns meses passeando aqui com alegria e com satisfação no livro de Ruth. A partir do verso 13 do capítulo 4. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem um resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassom, Nassom gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Vamos orar. Senhor, uma vez mais nós suplicamos a Tua graça sobre nós, fazendo coro aqui com a oração de Jaque e pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, e nos quebranta diante da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. Muito bem, vocês podem sentar, por favor. Então, hoje nós faremos o seguinte caminho. Eu vou explicar esse texto que nós lemos. À medida que nós avançamos no texto, eu quero ir trazendo algumas implicações muito práticas para nós. E ao final, então, nós iremos fazer um breve retrospecto de tudo aquilo que aprendemos nesses últimos meses, de como a novela de Ruth é uma novela, se nós formos caracterizar num gênero literário, como essa novela, como essa narrativa, essa história tão bela, nos traz grandiosos ensinamentos sobre o Senhor. Então aqui nós estamos no finalzinho do livro, no finalzinho não da história, porque a história continua, como nós vemos aqui nos últimos versículos. O plano redentivo de Deus continua, depois de Ruth, de Obed, de Jessé, de Davi, passando por todos os reis de Israel, até chegar ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós chegamos aqui ao fim deste capítulo, ao fim deste ponto da narrativa, em que depois de muitos acontecimentos, aparentemente corriqueiros, aparentemente acontecimentos do dia a dia, normais, nós vimos a boa mão do Senhor conduzindo todas as coisas. E aqui nós estamos na celebração, depois de passarmos por fome, por dificuldades, por independência, por amargura, por uma falta de descanso, nós chegamos então ao tempo de celebração e nesse sentido aqui de recompensa do Senhor, uma vez que todo o plano estava sendo conduzido por Ele, todos os detalhes da história estavam sendo conduzidos pelo Senhor. Depois de acordar diante dos sábios da cidade ali de Belém, que iria se casar com Ruth, Boaz então cumpre o combinado. Ele se coloca diante do povo, diz: eu vou me casar com Ruth, vou resgatar as posses de Elimeleque, vou resgatar
os bens dele e tomarei Ruth a Moabita como minha esposa. Isso acontece exatamente assim. Boaz casa-se com Ruth, eles têm um filho, ela engravida e eles têm um filho. Aparentemente, quando nós olhamos aqui, fazendo um breve retrospecto inicial aqui da história, nós vemos como Elimeleque sai de Belém, como Elimeleque deixa a terra da promessa para tentar resolver os problemas ali com suas próprias mãos. Nós vemos que lá os dois filhos dele, Malom e Quilion, se casam com duas jovens. O primeiro se casa com uma chamada Orfa e o outro se casa com uma chamada Ruth. E eles vivem aparentemente um longo tempo de casados antes que os jovens morram, sem que Ruth tivesse filhos, e sem que Orfa também tivesse filhos. É interessante nós pensarmos na história da redenção, como por diversas vezes as mulheres que estão ali na linhagem do Salvador, elas têm problema para engravidar. Já pararam para pensar nisso? Acontece desde o primeiro patriarca, Abraão, a mulher dele é estéril, os dois são velhos, depois com o filho dele, depois com o neto dele. Olha lá na frente, tudo está ligado a uma certa dificuldade assim. Fora também, por assim dizer, em determinados aspectos, até a Tamar, que nós mencionamos aqui na semana passada, lembra? Ela casa com 2 e não tem filho. Depois ela engana o sogro e finalmente ela concebe e dá à luz a gêmeos. É interessante nós pensarmos nisso, né? Como Deus se utiliza desses detalhes para mostrar para o seu povo, olha, eu estou no controle da história. Quem abre o ventre e quem fecha o ventre sou eu. E é interessante porque é exatamente isso que é dito aqui no versículo que nós acabamos de ler. Literalmente, se você aprender hebraico, for lá ler o texto hebraico, está escrito, Deus abriu o ventre de Ruth. Interessante nós pensarmos, né? Às vezes nós achamos que os filhos são fruto do nosso vigor, são fruto da nossa virilidade, quando na verdade a Escritura deixa bem claro que os filhos são herança que o Senhor dá. É o Senhor que dá ou é o Senhor que não dá. Seja o Senhor abrindo ou fechando o ventre, é a mão dele que está conduzindo todas as coisas. E aqui nesse momento, então, Deus decidiu abrir o ventre de Ruth. Ao que tudo indica, o problema de gravidez não estava no esposo primeiro dela, mas nela mesma. Provavelmente Ruth era estéril à luz da expressão que é usada aqui, e Deus então decidiu nesse momento abrir o ventre dela. Deus permitiu que ela engravidasse e que tivesse um filho para dar continuidade à descendência ou à linhagem do Messias, do Salvador. É interessante também aqui na narrativa de Ruth, nós pensarmos, irmãos, que somente em 2 momentos o Senhor é o sujeito ativo de uma frase. Somente em 2 momentos no livro. O primeiro é quando Noemi escuta que Deus trouxe pão a Belém, Deus trouxe pão, se lembrou de Belém trazendo pão à terra, do povo dele, de Judá. E o segundo é aqui, que Deus faz alguma coisa ativamente. Isso não quer dizer que Deus não esteja por trás de todos os outros acontecimentos. Muito pelo contrário. Ao lermos o livro de Ruth, como lendo, por exemplo, o livro de Esther também, em que o nome de Deus sequer aparece, sabiam disso? O nome de Deus sequer aparece no livro de Esther. Mas quando nós lemos essas histórias verdadeiras e fiéis como elas são, nós não vemos nenhum outro personagem por trás do roteiro da história, senão o Senhor. Deus está por trás das cortinas, Deus está por trás dos palcos, dirigindo cada detalhe da história para cumprir o seu desígnio, para cumprir o seu propósito. E foi o Senhor aqui então quem agiu para permitir que Ruth engravidasse. Deus abriu o seu ventre e ela deu à luz um filho. As mulheres então disseram a Noemi, olha que coisa, né? Ruth engravida e tem um filho, e as mulheres vão celebrar com a avó, que na verdade não é nem avó de sangue, se a gente for parar para pensar, né? Os filhos dela tinham morrido, o esposo dela tinha morrido, os filhos dela tinham morrido, Boaz é um parente do marido dela, que agora vai suscitar a descendência para o seu filho. Agora, legalmente, levando em consideração as leis a que Boaz recorreu para resgatar a terra e para se casar com Ruth, no papel, Obed era sim, neto de Noemi. Por isso a alegria, por isso a satisfação. A gente acha que filho é só o de sangue, né? Muitas vezes nos trazem muito maior alegria aqueles filhos que não são filhos de sangue.
Muitas vezes, se nós pararmos para pensar e avaliar, muitas situações que acontecem por aí afora, nos trazem maior alegria, muitas vezes, aqueles que não são nossos filhos de sangue. O conceito de adoção é algo muito querido na Escritura, tanto que quando Deus se refere ao relacionamento que nós temos com Ele, Ele diz que nós somos seus filhos por adoção. Coisa bonita, né? Interessante. Jesus como nosso irmão mais velho, enquanto o Senhor é o nosso pai adotivo. Ele tem um filho legítimo, que é o Senhor Jesus, e uma infinidade de filhos adotivos, que somos todos nós. Então é por isso que Noemi se alegra, porque ainda que aquele menino não carregasse nas veias o seu sangue, ele representava a continuidade de sua linhagem. Ele representava toda a bênção da restauração que ela agora desfrutava no Senhor. Toda a bênção de voltar para a terra da promessa, toda a bênção de olhar para o seu passado e mesmo com seus erros e pecados, tendo abandonado a terra da promessa com seu marido, vê agora que o Senhor a favoreceu, que agora ela tem satisfação e alegria na presença do Senhor. Então as amiguinhas de Noemi vão lá visitá-la e vão louvar o Senhor com ela. Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Boaz, ou Obed, é trazido aqui como resgatador de Noemi. Interessante, né? Aquele que trouxe restauração e redenção para ela. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e é melhor do que 7 filhos para você. Coisa maravilhosa. Lembra-se que Noemi, quando volta de Moabe, ela está profundamente amargurada. Lembram disso? Ela chega na cidade destroçada, lá no fundo do poço. As mulheres começam a olhar e a dizer, será que aquela é Noemi? Como ela está diferente? Olha como ela está acabada, está velha, né? Parece que o tempo longe daqui fez mal para ela. Será que é realmente Noemi? Noemi então se volta para aquelas mulheres e diz, não me chamem de agradável, não me chamem de Noemi, porque o Senhor pesou sua mão sobre mim. O Senhor fez a minha vida amarga, me chamem de amarga, me chamem de Mara. E agora nós vemos a transformação desse retrato. A amarga agora está pulando de alegria. A amarga agora foi restaurada. A amarga agora que estava tão cega diante da amargura de sua vida que não via a boa mão do Senhor, não via que o Senhor a trazia de volta, não via que ela agora tinha ao seu lado uma nora que era melhor do que 7 filhos, agora ela está pulando de alegria. Lembra de uma das coisas que Noemi disse quando voltou? Ela disse assim, saí daqui de mãos cheias, obviamente fazendo referência aos seus filhos e ao seu esposo. Saí daqui de mãos cheias, não estava fazendo referência a dinheiro, ou a bens, ou a posses, porque se eles tivessem bem, eles não teriam saído da terra para tentar resolver o problema da fome. Saí daqui de mãos cheias e voltei de mãos vazias, fazendo referência à sua família. Agora olha que interessante o verso 16. Com o verso 15 que nós acabamos de ler. Primeiro que Ruth é melhor que 7 filhos. É a nora que toda sogra pediu a Deus. Sabe? E segundo, verso 16, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mãos vazias estão cheias novamente. Ela tem o menino no colo agora. Agora ela pula de alegria diante do neto que o Senhor lhe concedeu, do filho, do descendente que o Senhor colocou em suas mãos. Que alegria! O Senhor encheu as suas mãos novamente e ela então passou a cuidar do seu netinho. As mulheres da vizinhança então celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Interessante que quem deu o nome para o menino foram as amigas de Noemi, né? Obed, irmãos, quer dizer servo. E é como um verdadeiro servo do Senhor que esse menino aparece na história, na trama da redenção, na trama da linhagem messiânica, para mostrar que Deus continua com seu plano redentor. Desde a queda, o homem ofendeu a Deus, pecou contra o Senhor, e desde a queda o Senhor prometeu, eu enviarei um descendente a inimizade com a serpente. Ele vai pisar a cabeça da serpente. Obed vem mais uma vez como um lembrete disso. Deus
mesmo no tempo em que as pessoas faziam o que queriam diante de qualquer pessoa, faziam o que achavam correto aos seus olhos, não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria, Deus continuou mostrando que o plano redentor dele para o seu povo continuava sendo executado nos mínimos detalhes. Obed vem como esse lembrete, o servo como lembrete do plano, de que o plano traçado pelo Senhor está em continuidade. Ele não parou, ele não foi pausado, ele não foi desfeito. Deus continua a ser o grande roteirista da história para cumprir o desígnio dele de trazer o Redentor a esse mundo. E aí então o texto se encerra com uma coisa que aparentemente pode parecer muito chata, que é uma genealogia. Já viu quando a gente está na leitura da Bíblia, provavelmente você pula a genealogia, né? Provavelmente você lê rapidinho ali, é só um monte de nome sem sentido, não tem lógica alguma. Para quê, né? Essa genealogia vai servir, não traz nenhuma implicação para a minha vida, quando na verdade não é bem assim. Até a genealogia está aqui por um motivo, e é palavra inspirada de Deus também. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a nossa correção, nas diversas nuances da nossa vida. O autor quis colocar aqui a genealogia dos antepassados de Davi para mostrar exatamente que o plano do Senhor em termos de um rei para reinar sobre Israel e de um rei que seria também, nesse sentido aqui, mais amplo, antecedente do Messias, o plano do Senhor estava em plena execução. O livro traz essa transição entre o tempo dos juízes, lembra, ele começa lá com o tempo dos juízes, verso 1 do capítulo 1, no tempo em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E ele se encerra com esse vislumbre do tempo em que Davi já reinava como rei de Israel. Coisa bonita, né? É essa ponte entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis, para mostrar que o plano perfeito de Deus, ainda que houvesse intempéries no meio do caminho, o plano perfeito de Deus continuou a ser executado. É interessante nós pensarmos em algumas coisas aqui nesse sentido. Algumas dessas pessoas aqui, elas não têm uma história muito bonitinha, não. Quando, por exemplo, se a gente vai olhar para a linhagem do Messias como um todo, a maioria das pessoas ali estão com a história meio enrolada. Já começa lá no Éden, né? Problema lá no Éden. Se a gente pega Abraão, a gente vê Abraão, por exemplo, mentindo com relação à sua esposa, tentando ajudar a Deus ali no plano de trazer o descendente, pecando contra o Senhor. Aí vem os filhos dele, o filho dele, né, Isaac, aquela complicação também. Posteriormente, nós temos os filhos de Isaac brigando mais que tudo, problema, depois os filhos de Jacó com os seus descendentes ali, planejando também contra o seu irmão. É o povo de uma história meio complicada, né? A gente vai mais para frente um pouco, pegando aqui já o gancho aqui dessa genealogia, a gente tem a própria Tamar, né? Enganando ali o seu sogro, se fantasiando de prostituta para poder enganar seu sogro. Pois nós temos o próprio Judá sanguinário, né? Ao que tudo indica, gostava de pelo menos por um episódio, foi atrás de uma meretriz. Então, o povo de uma história meio complicada, né? Um povo de uma história meio conturbada, assim. E a genealogia está aqui, como está também em Mateus, para mostrar que, apesar de tudo isso, o plano de Deus não foi pausado. Deus continuou o seu plano. Nesse negócio de simultaneidade, como nós estudamos, né, de que todos esses acontecimentos, ainda que não possam ser colocados na conta de Deus, estão dentro do controle absoluto dele, o plano dele está sendo traçado em linhas retas, escrito em linhas retas, porque ele está no controle absoluto de todas as coisas. A gente pega aqui então esses cidadãos, né? Esses são os antepassados de Davi: Perez, Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão. Salmão era casado com quem? Lembram? Quem? Com Raabe. Quem era Raabe no passado? Uma meretriz. Que história complicada. Já pensou se Deus só fosse escolher gente certinha para colocar na linhagem do Salvador? Não tinha ninguém. O plano de Deus continuou sendo executado, apesar dos pecados, apesar da maldade das pessoas. Deus é aquele que está agindo na história para cumprir seus planos. Mudando corações, perdoando pecados, para cumprir
cada um de seus desígnios. É esse o retrato do que nós vemos aqui. Eu quero, irmãos, agora aqui, trazer algumas implicações de tudo aquilo que nós aprendemos no livro de Ruth nos últimos meses. Quem acompanhou todos os sermões de Ruth aqui? Vê quem aqui? Todos aí. 1, 2, 3, 4, 5 irmãos. O resto aqui, né? Inclusive, todos estão na página da igreja, né? Só tem um que no dia o áudio não foi gravado, mas todos, menos um, acho que o segundo, não estão na página da igreja. Então, você pode acompanhar de novo. Se não acompanhou e eu perguntar semana que vem, você pode dizer, eu acompanhei todos, né? Mas eu quero fazer algumas recapitulações aqui, tá? De tudo que nós aprendemos no livro de Ruth, nessa novela que nos traz tanta expectativa, né? Imagina aí se a gente estivesse lendo o livro de Ruth pela primeira vez e nunca ouviu, a gente quer saber o que vai acontecer depois. E aí, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser o desenrolar da história? Eu quero recapitular um pouco disso aqui com os irmãos. Quero pensar primeiro nos personagens que chegam ao final. A história começa com 4 personagens. Havia um homem, sua esposa e seus 2 filhos. Depois a história recebe mais 2 personagens. Os 2 filhos desse homem se casam com 2 mulheres de uma outra terra, de uma terra estranha para a qual ele havia ido para tentar fugir do problema da fome na terra de Judá. No decorrer da história, morrem esse homem, Elimeleque, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e restam agora apenas 3 personagens. Quando essas 3 personagens ouvem que Deus teve misericórdia de seu povo, trouxe pão para a terra onde faltava pão, apesar de se chamar a casa de pão, essas mulheres então vão rumo a essa terra, Ruth, Orfa e Noemi. Quando elas estão próximas a chegar ali à terra, Ruth e Orfa ouvem de sua sogra um pedido: não venham comigo, voltem para a terra de vocês. E então uma dessas personagens decide retroceder. Orfa retrocede, volta para o seu povo, volta para o seu Deus, enquanto Ruth resolutamente declara fé no Deus de Israel. Ruth não está só dizendo que ama a sogra ali, irmãos. Ela está declarando fé no Deus de Israel. Ele será o meu Deus. Eu vou segui-lo todos os dias da minha vida. É isso que Ruth faz ali. E agora nós temos 2 personagens. Elas chegam à terra de Belém, estão desassistidas, desamparadas, sem condições de prover alimento para si, até que Ruth, como mulher trabalhadora que era, mulher virtuosa, ela arregaça as suas mangas e vai trabalhar. Quando ela chega nos campos casualmente, lembram-se disso? Por acaso, ela chega nos campos de Moabe, mas não por acaso. Ela chega nos campos de Boaz, aparece então o nosso terceiro personagem, o nosso próximo personagem que vai ficar até o final da história. Então, a história termina com 3 personagens, à exceção, obviamente, do pequeno Obed que aparece posteriormente. É bom nós olharmos para isso aqui, irmãos, para mostrar como Deus está dirigindo cada detalhe da história. Pensem em como tudo poderia ser diferente. Em cada detalhe, como tudo poderia ser diferente. Quando Elimeleque com seus 2 filhos chegam lá em Moabe, se o filho de Elimeleque tivesse se interessado por outra jovem que não fosse Ruth, nós não teríamos essa história. Se Ruth tivesse engravidado, nós não teríamos essa história. Se Ruth não tivesse resolutamente decidido retornar com sua sogra, como fez a sua concunhada, essa história não existiria. Se Ruth não tivesse saído para trabalhar naquele dia, naquele momento, naquele campo, no exato momento em que Boaz estava lá, nós não teríamos essa história. Deus está dirigindo cada detalhe da história para cumprir seu propósito. Deus está agindo, irmãos, não somente nos grandes acontecimentos. Olha o livro de Ruth. Não tem mar se abrindo, não tem multiplicação de pão, de peixe, não tem sol parando. Não tem milagre aqui, no sentido que a gente está acostumado. Para mostrar que Deus age não somente nos grandes acontecimentos, não somente no mar se abrindo, não somente nos pães se multiplicando, não somente na tempestade,
mas Deus age também nos acontecimentos corriqueiros da vida. Deus está agindo em cada detalhe de nossas vidas para cuidar de nós, para cumprir em nós o seu propósito, para fazer de nós quem Ele quer que nós sejamos. Todas as coisas, irmãos, quando a Bíblia diz, ela diz todas as coisas, e não simplesmente os grandes milagres, não simplesmente os grandes livramentos, mas cada coisinha que Deus tem feito na sua vida tem sido para o propósito de cumprir na sua vida o desígnio dEle. Nas coisas corriqueiras, quando você sai para trabalhar de manhã, quando você pega o ônibus, quando você perde o ônibus, nessas coisas corriqueiras, Deus está agindo. Ele está agindo de uma maneira que nós não conseguimos compreender. Noemi estava amargurada porque não conseguia compreender que Deus estava agindo. Quando nós olhamos, irmãos, para o Deus soberano a quem nós servimos, para a sua boa mão, e sabemos que Ele está dirigindo cada detalhe, a gente não entra em desespero, a gente não entra em agonia. Porque a gente entende que cada pontozinho, por mais estranho que seja, está na direção do Senhor. Foi isso que aconteceu aqui. Nós só sabemos, assim, cada detalhe de como Deus agiu na vida de Ruth e de Noemi aqui, e de Boaz, porque a Bíblia está registrando. No entanto, a gente não sabe os detalhes com que Deus está agindo em nossa vida. Pegue, por exemplo, o livro de Jó. A gente sabe que Deus fez o que Ele fez e que aconteceu o que aconteceu, porque a Bíblia está dizendo para a gente. Enquanto Jó estava sofrendo aqui, morreram os filhos dele tudo, a esposa fica lá atormentando, ele perdeu a saúde, perdeu tudo. A Bíblia não diz em momento nenhum que Jó sabia o que estava acontecendo lá em cima. Já parou para pensar nisso? A gente sabe porque a Bíblia diz, né, que Satanás foi lá, que pediu para tirar as coisas de Jó e Deus permitiu, mas Jó não sabia. Como Ruth e Noemi também talvez não soubessem aqui que Deus estava agindo. E agora elas entendem. Como nós muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e vemos, agora eu entendo porque Deus fez aquilo. Agora eu entendo porque o Senhor permitiu aquilo. E talvez a gente nunca vai entender, é verdade. Mas Deus sempre tem um bom propósito para o povo dele. Talvez nós nem saibamos. Talvez o fruto vai vir só daqui a gerações, sem que nós saibamos. Mas Deus está agindo. Deus está agindo. O certo, irmãos, é que Deus está trabalhando em cada detalhe de nossa vida para que a cada dia nós sejamos parecidos com o seu Filho, o nosso irmão mais velho, Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para que nós sejamos feitos à semelhança do Senhor Jesus. Pense, por exemplo, no tempo dos juízes aqui, no tempo em que os servos e as servas de Deus, Gideão, Débora, Sansão, olha que coisa maravilhosa, né? O negócio está acontecendo lá, Jerusalém, em outros lugares. Tantos juízes, né? Tantos super-heróis ali que Deus levantou para levar o povo. E o plano redentor de Deus está acontecendo numa fazenda, numa cidadezinha no interior do país. Que coisa maravilhosa. A gente às vezes fica esperando Deus agir no sobrenatural, né? A gente fica cantando, né? Com ousadia eu vou mover no sobrenatural, quando Deus está agindo não no sobrenatural, mas no corriqueiro. Está lá, Débora está lá matando gente, Sansão está lá derrubando colunas, Gideão está lá convocando os 300 e Deus está trazendo a linhagem do Messias numa fazendinha no interior. Que coisa genial, né? O Senhor age em cada detalhe da história. O maior ato redentivo daquele tempo da história está acontecendo ali com Ruth e Boaz. Porque é de Ruth, de Boaz, de Obed, de Jessé, de Davi, de Salomão, que virá o Redentor. Que virá o Salvador. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre esses personagens é que Deus está dirigindo cada detalhe da história. Cada detalhezinho da história. Segunda coisa é que Jesus é capaz de perdoar o pior dos pecadores. Ele não é somente capaz, como está disposto a transformar os nossos piores fracassos
em tremendas demonstrações de sua graça e do seu amor leal. Elimeleque desobedeceu, foi para longe da terra da promessa, mas Deus estava no controle absoluto de tudo. Seus filhos desobedeceram, casaram-se com moabitas, mas Deus estava no controle de tudo. Cada detalhe, irmãos, até os nossos fracassos, até os nossos pecados, sem serem colocados na conta de Deus, e sem que isso seja para nós um alívio na nossa consciência. Se é assim, eu vou fazer o que eu quiser, porque Deus é soberano mesmo. Sem isso, sem essa blasfêmia, mas cada detalhe está dentro do propósito de Deus. Nada foge às suas rédeas. Deus trabalha na história para que nós sejamos transformados na imagem do seu Filho. Ele perdoa o nosso pecado. Ruth foi mudada. Noemi foi perdoada. Boaz, cuja mãe era uma meretriz, que foi perdoada pelo Senhor, não é um refém do seu passado. Porque Deus muda vidas, Deus lava corações, Deus perdoa pecados e transforma o pior dos pecadores em um servo dele. É isso que nós aprendemos com a Escritura. É isso que nós aprendemos com a nossa própria experiência de conversão. Quem de nós éramos bonzinhos, irmãos? Nós acabamos de cantar. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, perdidos, merecendo a ira e o castigo de Deus. Mas Ele teve misericórdia de nós. Ele mudou nossa vida. Não dizendo assim, vá e peques mais, mas dizendo, vá e abandone a sua vida de pecado, me sirva, me siga, não peques mais. É isso que o Senhor Jesus faz. Ele veio ao mundo para salvar os piores pecadores. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, ainda nessa perspectiva, é que o Evangelho é para todos. É para o solteirão, que aparentemente para muitos era um legalista, no tempo em que todo mundo fazia o que queria, ele quer obedecer à lei de Deus, está vendo? É legalista. Se acha superior, acha que é melhor que a gente. O Evangelho é para ele, que estava perto. O Evangelho é também para viúva, que abandonou a terra da promessa, que abandonou o povo de Deus, que foi para longe, que tentou resolver as coisas com suas próprias mãos. O Evangelho é também para ela. O Evangelho é para a jovem viúva também, de um povo mau, pecaminoso, perverso, imoral, idólatra. O Evangelho é também para ela. Venham a mim todos os povos, venham a mim todos que estão cansados, venham a mim todos aqueles que estão sobrecarregados de seus pecados, e eu os aliviarei. O Evangelho não é para uma casta distinta de pessoas. O Evangelho é para todos aqueles que vêm arrependidos ao Senhor, clamando por compaixão e misericórdia, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O Senhor Jesus então diz, vá, não peques mais, a tua fé te salvou. A quinta coisa que eu gostaria de mencionar aqui para os irmãos, ou a quarta coisa, é mais uma vez sobre a expectativa que o livro de Ruth traz com relação ao Messias. O livro começa lá, a narrativa começa no tempo dos juízes, no tempo que os juízes julgavam a terra, e termina com a menção do grande monarca de Israel, o rei Davi, o grande rei de Israel. Sabe uma coisa interessante do povo de Deus, desde Eva, desde Adão? É que o povo tinha a expectativa na promessa do Redentor. Eles não sabiam quais é que seriam os detalhes da redenção. Eles só sabiam o que Deus havia falado. Eu vou enviar um descendente, semente da mulher. Só isso. E a cada vez que um bebê nascia daquela descendência, surgia a expectativa. Será esse? Será esse o Redentor? Será esse aquele que reinará sobre nós? Será esse o Messias? Então você imagina um bebezinho nascendo da linhagem prometida do Senhor aqui. Será esse Obed? Será agora o rei Davi? Quem será? Até que finalmente a resposta vem na mesma cidadezinha, séculos depois. É na mesma cidadezinha que o Messias nasce. O grande rei de Israel, maior que Davi, maior que Obed, maior que Abraão.
A expectativa messiânica está no livro de Ruth. Todo livro aponta para o Senhor. O livro de Ruth não é apenas uma novelinha para ser lida como distração. Algumas irmãs ou irmãos aí talvez gostem de ler novela, né? Aquelas narrativas bem elaboradas. A ler por distração, né? Aquele você está sem nada o que fazer, você vai lá ler para passar o tempo. O livro de Ruth não pode ser categorizado nesse tipo de literatura. Nenhum livro da Escritura pode, é claro. Dentre tantos ensinamentos que nós extraímos aqui dessa história nos últimos meses, irmãos, eu quero destacar alguns. Tudo que nós aprendemos aqui nesses últimos meses. Número 1, nós aprendemos sobre a providência de Deus em tempos de fome, de angústia e de pandemia. Deus é maior que o coronavírus, Deus está agindo aí em tudo, Ele não perdeu o controle. Ele está dirigindo tudo, irmãos. As rédeas da história, de todos os aspectos da história, estão nas mãos dele. Nós aprendemos sobre a providência. Nós aprendemos, número 2, sobre a fidelidade de Deus em nos chamar ao arrependimento. Você podia ter lavado as mãos lá por Noemi. Vocês foram embora, agora vocês fiquem aí, longe. Mas Deus agiu e fez com que Noemi ouvisse que Deus havia trazido o pão novamente para a casa de pão. E a trouxe de volta. E agiu para que ela se arrependesse e o buscasse. E foi gracioso para com ela, teve misericórdia, amor leal, compaixão. Número 3, nós aprendemos sobre como a nossa vida deve ser dirigida pelo Senhor, sobre como nós não devemos tomar as rédeas da situação e nós não devemos tentar fazer as coisas do nosso jeito. Interessante Elimeleque, né? Elimeleque quer dizer, meu Deus é rei. Meu Deus é rei, mas quem toma as decisões sou eu. Foi isso que Elimeleque fez. Meu Deus é rei, mas eu vou resolver meu problema lá em Moabe. Eu vou agir. Ele não descansou na providência do Senhor. Número 4, nós aprendemos sobre como não devemos deixar a amargura tomar conta de nós ao ponto de não enxergarmos a bondade e a providência do Senhor. A gente está tão amargurado da vida que a gente não vê o que Deus está fazendo. A gente está tão amargurado, está tudo tão ruim, que Deus está agindo misericordiosamente, bondosamente, Deus está nos abençoando e nós estamos perguntando onde é que está Deus, cadê a mão dele, cadê a bondade dele, como estava Noemi. Eu estou amarga, Deus se esqueceu de mim, Deus pesou a mão sobre mim e a nora dela, que valia mais de 7 filhos, lá do lado. E agora ela está de volta na terra da promessa. Nós aprendemos sobre isso. Nós aprendemos sobre como o Evangelho é para todas as pessoas sem distinção, como qualquer pessoa, seja ela quem for, o que tenha feito, pode buscar no Senhor arrependimento e perdão de pecados. Boaz, Ruth, Noemi, Raabe, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, todos. Moabitas, judeus, gentios, eu e você. Quando vamos ao Senhor em arrependimento, o Evangelho é para todas as pessoas sem distinção. Número 6, nós aprendemos sobre como diante das tentações da vida, como no caso de Ruth e de Boaz, nós devemos sempre escolher o caminho da obediência e da sujeição à palavra do Senhor. Às vezes se coloca diante de nós o caminho largo, o mais fácil. Mas sempre o caminho de sujeição e obediência é melhor. Obedecer é sempre melhor. Sujeição à palavra de Deus é sempre, sempre, sempre o melhor caminho. Número 7, nós aprendemos sobre como devemos cuidar dos necessitados, entendendo que todas as nossas posses são, em última análise, do Senhor. A gente está juntando dinheiro, né? Guardando dinheiro debaixo do colchão, dando dinheiro na poupança, investindo em terreno, tesouro direto, investindo aí em um monte de ativos, né? E guardando para nós, como o fulano de tal. Fulano de tal estava preocupado com a propriedade dele. O senhor fulano lá, lembra? Não, isso aí vai ser complicado para mim, vai danificar a minha propriedade, resolve isso aí. Boaz não estava preocupado com isso, ele queria cumprir aquilo que a Bíblia exigia dele. Aquilo que a palavra de Deus queria dele. Cuidar de Ruth, cuidar do necessitado, cumprir a vontade do Senhor, se submeter à palavra de Deus. É isso que ele faz. Em última análise, tudo que nós temos é de Deus, irmãos. Tudo que nós temos vai ficar aí. Se nós não usarmos para o reino de Deus, não vai ter utilidade eterna. Se não for para a glória de Deus,
não terá utilidade eterna. A gente vai estar jogando nosso tempo, nosso dinheiro e tudo que temos e tudo que está à nossa mão no lixo. Número 9, nós aprendemos sobre como o Senhor coordena cada detalhe de nossa vida, trabalhando até nas coisas corriqueiras para cumprir os seus desígnios. O livro de Ruth é tudo isso, irmãos, mas acima de tudo é um livro sobre a providência viva. Foi nessa mesma casa de pão, lembram? Belém significa casa de pão. É nessa mesma casa de pão, cidadezinha de Belém, onde houve fome, onde faltou pão, que séculos depois veio ao mundo o pão da vida. No mesmo lugar. Veio aquele que seria o pão da vida, que saciaria o povo de Deus, a água da vida, que tiraria a sede daqueles que buscassem a Ele com sinceridade e com devoção. Deus enviou o pão da vida, o maná dos céus ao mundo. Aquele que, como Boaz foi para Ruth, é o nosso resgatador. Aquele sob cujas asas nós, como Ruth, devemos buscar abrigo. Aquele que descansa à sombra do Senhor, a sombra das suas asas vai ter descanso. Como Ruth buscou, nós devemos buscar. Que alegria, irmãos, saber que pertencemos ao Senhor, que estamos nele, estamos sendo guardados por Ele, cuidados, protegidos, supridos em cada detalhe, em cada instância da nossa vida. E aqui eu quero chamar a sua atenção, o Evangelho é também para você. Não importa quem você tenha sido até o dia de hoje, o que você tenha feito, o sangue do Senhor Jesus pode lavar seus pecados, Ele pode mudar a sua vida e te trazer para perto. Você que estava longe, Deus pode te trazer para perto, te esconder debaixo das asas dEle, cuidar de você, suprir suas necessidades e garantir que a partir de agora, cada ponto daquilo que Ele está fazendo está dentro do propósito dEle para transformar você na imagem do seu Filho. Deus já estava agindo na vida de Ruth, de Noemi e de Boaz antes que elas soubessem. E Deus já está agindo na sua vida e já estava agindo na nossa vida antes que nós mesmos soubéssemos. É por isso, irmãos, que o Senhor dá hoje a todos nós, hoje, nesse momento, a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos o Senhor em contrição. O Senhor já estava agindo na história antes de eu existir. E por isso eu quero me render ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero ter as rédeas da situação. O Senhor será o meu Deus, a minha vida estará escondida nas tuas asas, Pai. Tem, portanto, compaixão e misericórdia de mim. E o Senhor Jesus vai lhe receber na família de Deus. Coisa maravilhosa, não é? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, obrigado pela Tua boa palavra. Obrigado por tudo que nós aprendemos na Escritura, Pai. Mesmo essa história tão corriqueira, aparentemente, mesmo nessa história tão comum, humanamente falando, sem acontecimentos sobrenaturais, sem mares se abrindo, sem chuva de fogo do céu, sem milagres ou multiplicação de pães, de peixes, sem homens sendo engolidos por grandes peixes, sem grandes guerras. Mesmo nessa história, nós vemos a Tua boa mão. Nós vemos, Senhor, e aprendemos que o Senhor está agindo em cada detalhe da história para cumprir o Teu propósito. Nada escapa às Tuas mãos. Nada escapa ao Teu plano. Nada, Senhor. Absolutamente nada. E por isso nós queremos louvar o Teu nome, Te bendizer, Te adorar, porque um dia nós estávamos perdidos em nossos pecados e o Senhor teve compaixão de nós. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para integrarmos a Tua família, como fizeste com Ruth também, Senhor. E agora nós podemos Te servir com alegria, com satisfação, com certeza de fé,
com convicção de que o Senhor está dirigindo a nossa vida, com convicção de que mesmo as coisas ruins que nos acontecem estão dentro do Teu propósito de nos fazer semelhantes ao Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso e pelo Evangelho, pela mensagem de redenção que nos trouxe das trevas, nos trouxe de Moabe para a grandiosa família do Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Glorifica o Teu nome em nossas vidas e nos dá convicção de fé e confiança no Senhor a cada dia. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.